As águas de Mara. Êxodo 15, versículos 22 a 27. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhes um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Mara. O povo de Israel, uma vez libertado do Egito, caminhava pelo deserto. Tinha fome e sede, reclamava e murmurava também. Assim como nós, os cristãos, também nos queixamos de que o caminho é difícil e estreito, e que talvez estivessem melhor no mundo quando eram inconversos, porque faziam o que queriam. No entanto, se esqueciam, ou também nos esquecemos, contudo, que debaixo dessa aparência de liberdade, na qual se encontrava o homem inconverso, existe na realidade uma escravidão de ferro. A expressão forno de ferro, que vemos em Deuteronômio 4:20, define a posição de Israel no Egito. A verdade é que todos nós nos queixamos, e quando um cristão se queixa, ele na verdade está se queixando de Deus e o ultraja, pois é como se dissesse: Que fizeste? Não poderia ter me deixado onde eu estava? Você pode voltar para o mundo, mas não poderá voltar jamais aonde estava. Não poderá ser um inconverso outra vez. No céu, não nos queixaremos de Deus, antes, todos cantaremos a glória de Deus. O que queixar-se de Deus é algo pertinente a esta terra, o que chamamos de deserto, pois outra vez vemos que quando nos queixamos, dizemos a Deus algo como: Não estou contente com o que fizeste por mim. Todas as vezes que Deus nos oprime um pouco e murmuramos, nos esquecemos que Ele quer o nosso bem, mas erroneamente pensamos o contrário. A Páscoa não aconteceu no deserto, mas antes no Egito, pois se não tivesse existido a Páscoa no Egito, o povo não poderia ter saído, porque Deus não haveria podido castigar os primogênitos do Egito sem tocar nos do povo de Israel. Não poderia ter dito a Israel que era um povo santo, porque na verdade eram pecadores, não tendo melhor situação que os egípcios. De Deus, quando disse: Sai de seu lugar, Isaías 26:21 e Miqueias 1:3, para castigar o mal, deve de fazê-lo em todo lugar onde se encontra o mal. Portanto, devia castigar os israelitas da mesma maneira que os outros. Por isso, a Páscoa devia ser realizada no Egito, do outro lado do Mar Vermelho. Para que o povo pudesse atravessar o Mar Vermelho, era necessário que estivessem em ordem com Deus. Antes de fazer frente a Faraó, ao Mar Vermelho e a todos os inimigos que iriam encontrar, primeiro era necessário encontrar-se com Deus. A primeira coisa que alguém deve de fazer é regularizar a sua situação com Deus.
Israel não escapava desse princípio ligado à própria natureza de Deus. Deus é o Senhor soberano de tudo, o mundo lhe pertence, e todos temos que lhe prestar contas. A Páscoa protegia o povo e, como nos diz o próprio significado da palavra Páscoa, que quer dizer passar por cima. O juízo de Deus passou por cima do povo, assim como passou por cima de cada um dos cristãos. A palavra diz: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Êxodo 12, versículo 13. O povo verdadeiro de Deus é aquele que foi posto o sangue de Jesus, estando assim protegido do juízo. Hoje se trata com indivíduos. Para os israelitas se tratava de uma salvação coletiva, pois nem todos que se beneficiam dela eram crentes. Hoje, todo verdadeiro crente está abrigado pelo sangue de Jesus, de maneira que o juízo de Deus não virá sobre ele, e pode, através de Cristo, ter comunhão com Deus. Na realidade, Deus não instrui nem ensina a um inconverso, mas, primeiramente, se ocupa de salvá-lo. Entretanto, se um homem não tem o sangue de Cristo sobre ele, não terá nenhuma relação vital com Deus, não pertencerá ao povo de Deus. Deus não lhe ensinará isso, no entanto, não quer dizer que Deus não se ocupe de um inconverso. Mas Deus pode abençoar-lhe quando ler a palavra e tentar colocá-la em prática. Em todo lugar onde a palavra é lida e crida, haverá bênção. Em todos os países, por exemplo, onde a palavra de Deus era considerada e lida, houve uma superioridade moral sobre os demais. Nesses mesmos países, onde não mais é lida, se observa uma regressão moral, pois a consciência é relaxada e já não há mais temor de Deus. É um fenômeno característico da nossa época, o que marcou o feliz efeito da palavra de Deus quando era lida. O povo de Israel tem sobre si a marca do sangue do Cordeiro, tal como cada cristão também. Sem ela, não será um cristão. Não é porque os seus pais estão no caminho do céu que seus filhos estarão, mas é necessário que cada um individualmente creia em Jesus. Desde o momento que Deus separou seu povo, ele se preocupou em ensiná-lo. Primeiramente, livrou-o do seu próprio juízo através da Páscoa, e logo o poder do faraó foi destruído ao atravessarem o Mar Vermelho. Depois disso, lhes fez atravessar o deserto, e no capítulo 18 de Êxodo temos uma figura do milênio. Um dia, Israel conhecerá o milênio, não debaixo do regime da lei, mas sim sobre a graça de Deus. Essa sucessão de fatos ilustra o conselho de Deus referente a seu povo celestial. No capítulo 15, Israel cantou seu primeiro cântico e foi muito formoso. Todos estavam alegres, todos atravessaram o Mar Vermelho. Entretanto, o horizonte não era agradável, apenas melhor que o Egito, pois se o Mar Vermelho estava atrás, o deserto estava à frente. Mas Faraó foi destruído e todos cantaram no deserto como se canta no início da vida cristã. O gozo era total. Não havia nota discordante. Se pensava somente em Deus. Deus se ocupava de seu povo para abençoá-lo, mas imediatamente depois começaram a marchar no deserto. 3 dias somente, e não se encontrava água. Em Mara, as águas eram amargas. Quando alguém se converte, todos conhecemos há muito o gozo da conversão. Deus enche a alma de alegria e isso é muito bom. No entanto, logo Deus o leva para o deserto. E depois de 3 dias, a prova
vem e com ela murmuração. Por quê? Porque no deserto se encontra uma fonte que se chama Mara, que significa amargura ou amarga. Encontramos essa mesma palavra em Ruth, quando Noemi diz: chamai-me de Mara, porque em grande amargura me tem posto o Todo-Poderoso. Ruth 1, versículos 20 e 21. Deus primeiramente nos chama, nos converte e logo nos faz andar, pois quer fazer-nos aprender a conhecê-lo praticamente e a conhecer-nos também. Quando um jovem se converte, vemos o dedo de Deus, e com tantas lições que aprenderá e todas as experiências que passará, o seu gozo mais tarde será muito mais profundo, mais intenso. Terá tirado a água que refresca a sua alma de uma profundidade maior. O gozo do início não é um sinal ainda do superior trabalho de Deus em sua alma. Em Mara, temos uma água amarga, ou uma experiência do sofrimento da nossa alma no lugar da paz, mas que Deus permite como um arguilhão que nos envia para a disciplina. E por que Mara? Quantas maras necessitamos encontrar ao longo de nossas vidas? Um cristão, por exemplo, que andou 3 dias, e outros 3, e mais 3 dias, e que em cada ocasião encontrou Mara, conhece a Deus de uma maneira muito mais elevada que aquele que somente andou à beira do Mar Vermelho, onde viu a mão de Deus derrubar o seu adversário. Lembremos que não atravessamos esse deserto sem chorar. Ninguém atravessou esse mundo sem chorar. E não me refiro aqui às lágrimas que um cristão derrama por suas faltas, mas Deus permite situações por causa do que somos, da natureza indomável, da nossa vontade própria, contra a qual não podemos vencer por nós próprios. Deus então se ocupa de nós bem de perto, para nos quebrar, para que confiemos somente nele. No Mar Vermelho, o povo aprendeu a conhecer a Deus, mas ainda não conhecia a si mesmo. Deus, a cada um de nós, nos dá uma disciplina apropriada, e ele não erra, pois põe a sua mão onde é necessário. Felizmente, Deus não concede ao cristão tudo o que ele deseja. Os que seguiram ao Senhor mais de perto são aqueles que mais provas tiveram. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne que o debilitava. 3 vezes pediu ao Senhor que ele lhe fosse tirado, mas a resposta foi: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9. Para Paulo foi preventiva. Outras são aplicadas para nos fazer voltar de um desvio. Deus nos faz sujeitar a sua mão forte. Não devemos resistir, pois não há nada a fazer. Mas ele é cheio de graça. Quando Deus chama um homem e o converte e tem cuidado dele, pede que esse homem convertido volte rapidamente ao mundo, pensando que, ao ser salvo e ir para o céu, pode divertir-se na terra. Deus não lhe perderá de vista e em momento oportuno o encontrará. Nós queremos satisfazer nossos desejos, mas Deus faz a sua vontade. Nós não nos pertencemos mais. Se Deus não nos impedisse, por meio das provas, seríamos capazes de tudo. Já fazemos demais quando não andamos em obediência e de maneira inteligente. Deus nos enviará a rédea e o freio, pois aqui então temos em Mara uma prova terrível, uma situação que parecia sem saída. Centenas de milhares de homens e mulheres e crianças, todos com sede. Era uma situação muito difícil para Moisés, mas não para Deus. Que fazer? Voltar para o Egito? Deus não disse que abriria de novo o Mar Vermelho.
Ele havia aberto para fazer o povo ir adiante e não para fazê-lo voltar. Não havia saída aparente, tudo parecia estar contra o povo de Deus, o deserto e uma fonte de águas amargas. Podemos compreender o povo. Estávamos melhor no Egito, vivíamos com o justo e necessário. Esquecemos dos tijolos, mas nos lembramos dos peixes. Números 11, versículo 5. E isso que faz um cristão mundano, dizendo: melhor seria não ser cristão. É isso que deseja Deus? Uma grande angústia é uma oportunidade para Deus. Quando tudo se une contra alguém, Deus diz: muito bem, ninguém pode te ajudar, nem mesmo você, mas eu posso. E é sempre Deus quem diz: haverá algo que seja difícil para mim? Jeremias 32, versículo 27. Não sabemos utilizar os recursos que temos em Deus. Deus mostrou a Moisés uma árvore, um madeiro, e lançou nas águas, e estas se tornaram doces. A água de Mara se transformou em água doce, que aplacou a sede de todo o povo. O Senhor mesmo joga ou lança, por assim dizer, a virtude de sua morte em nossa alma, porque a árvore, o madeiro, nos fala da cruz e nesse momento faz conhecer a paz e nosso espírito é quebrantado. São as mesmas águas, as mesmas circunstâncias, mas o Senhor me ensina a atravessá-las com Ele. Ele quebrou a minha vontade e agora só me resta desfrutar da doçura da paz, pois a prova vem se tornar uma fonte de refrigério para minha alma. Isto não é fácil e quase impossível, mas é a obra de Deus em nós e para cada um. Não existe cristão que não conheça situações extraordinárias. Deus quer que nos apoiemos somente nele. Se não tivéssemos nenhum átomo de vontade própria, estaríamos sempre em paz, mesmo se fôssemos afligidos, pois confiaríamos somente em Deus. Sem saber, aprendemos que o que nos atrapalha é a nossa própria vontade. Existe muito mais no que pensamos do que nós fazemos. Uma árvore então foi lançada. A madeira nos fala da figura da cruz, da morte e do Senhor. E o Senhor nos põe de lado a nossa vontade. Não só Jesus morreu pelo cristão, senão que também que o cristão morreu com Cristo. E a realização prática, de fato, o coloca livre e feliz. O apóstolo Paulo conheceu o sofrimento, mas nada nem ninguém lhe poderia tirar o gozo e a sua paz. Nós perdemos facilmente o gozo e a paz porque temos em nosso coração muitas coisas que amamos. Quando Deus nos tira uma, nos irritamos contra Ele. Se pensássemos em sua glória, estaríamos totalmente de acordo com Ele. Mara não nos fala das consequências amargas das nossas infidelidades. Quanto mais fiel for o cristão, tanto mais conhecerá Mara ou águas amargas. Em um sentido, toda a nossa vida nesse mundo se caracteriza como Mara, mas se transforma se lançarmos a árvore nas águas amargas para que se tornem doces. Estar em Mara com Jesus vale mais que estar no Egito sem Ele. Não se vive de verdade, de princípios, mas necessitamos da presença de Cristo ali onde estamos. Às vezes, pode demorar muito tempo até que mude nossas circunstâncias. E aí então dizemos, não dá para ser mais rápido? Mas antes de mudá-las, Ele vem estar conosco e nos dá a paciência, a paz e o repouso. Mara não é um incidente na vida do cristão, é toda a sua vida. Se um cristão não encontrar Mara em sua vida,
Isso prova que, de coração, ele voltou para o Egito. O que necessitamos é conhecer a Cristo em nossas circunstâncias e conhecê-lo pessoalmente. Se um cristão não desfruta do Senhor, ele irá beber de toda a classe de fontes desse mundo. O Senhor Jesus quer estar conosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Que o Senhor nos conceda a todos e sempre a graça de estar perto dele, para que nos faça viver a excelência, não de nos tirar de Mara, mas de transformar as águas de Mara para que possamos buscar comunhão com o Senhor em todo tempo e em todo lugar.